Os testes revelam quem nós somos. Será que nós temos essa coragem de simplesmente admitir? E é isso que chama a atenção do Senhor. Hoje houve salvação nessa casa, porque agora houve uma mudança palpável. Não foi só glória a Deus, ó, Deus seja louvado, como o povo aqui, ó. Mas quando foi testado, saiu aquela inveja. Não, Senhor, eu preciso de mudança. Eu não quero viver mais por imagem. Como o Zaqueu não viveu por imagem, o Jairo não viveu por imagem, não quero saber. Estão falando? Não quero saber. Não quero saber, eu quero mudança na minha vida. Porque quem vive por imagem, vive o inferno. Quem vive por imagem é um escravo. Chega de viver por imagem. Chega de querer mostrar alguma coisa que não é. Se torne. Se você partisse hoje, qual a mensagem que ficaria sobre você? Qual a construção que você deixa até o dia de hoje? Ou eu me agarro à palavra, eu mudo, ou eu vou sempre viver à margem, a vida inteira. Sejam bem-vindos, graças a Deus, mais um dia abençoado, onde nós podemos adorar o Senhor, glorificar o Senhor, isso é um presente, graças a Deus. Diga comigo, por gentileza, desça depressa, desça depressa. A vida é feita de oportunidades, a gente sabe muito bem disso, algumas perdidas, algumas aproveitadas. Então, muitas vezes, nós somos impulsionados a tomar atitudes. Mas muitas vezes esse impulsionamento, esse impulso, muitas vezes é para agir na carne. Mas há impulsos que são pela fé. Então, entrar num portal, agarrar uma oportunidade, são momentos definidores na nossa vida. Por isso que é tão importante nós pedirmos sempre visão e discernimento. Porque às vezes nós estamos num impulso, mas aquilo é na carne. E às vezes aquilo nos coloca em problemas. Então nós precisamos analisar, pedir sempre a sabedoria, como dos homens, dos líderes de Sacar. Eles tinham sabedoria e sabiam lidar com todas as situações. Então, muitas vezes, ao invés de nós cedermos para a fé, que está dizendo o que nós devemos fazer, que está dizendo o que nós temos que romper, que nós temos que confiar, muitas vezes nós estamos cedendo para as emoções. É onde nós nos colocamos em problemas. E antes do Senhor Jesus entrar em Jerusalém, ele passou por Jericó. Jericó foi a última parada de Jesus, a última cidade em que ele esteve antes de Jerusalém. Foi a última oportunidade que o povo teve para ter um encontro com Jesus e ter a sua vida mudada. Mas nós não sabemos quando vai ser a última oportunidade. Eles não sabiam que Jericó seria a última oportunidade que muitas pessoas teriam para viver um milagre, viver um tempo, ouvir a palavra do Senhor. Eles não sabiam, Jesus sabia. Então nós não sabemos quando é a última oportunidade, por isso que nós temos que agarrar cada uma delas. Por isso que nós precisamos agarrar cada oportunidade. Se Deus me deu saúde, se Deus me deu vida, se Deus me deu condições, eu vou usar da melhor maneira possível. Eu vou deixar um legado diferente. Se meu pai, se o meu avô deixou o pior legado, eu deixarei um legado diferente para os meus filhos. Se alguém teve uma atitude errada comigo, eu não vou perder a minha oportunidade de ter a melhor atitude que eu posso ter. Se o Senhor me deu força, saúde, um cérebro que funciona perfeitamente, eu vou usar da minha vida para buscar a Deus com toda a minha força, porque o mundo eu já estou vendo como é que está uma bagunça, como as pessoas estão doentes, medicadas, todo mundo tem um problema emocional, todo mundo tem um problema psicológico, todo mundo toma um remédio, todo mundo, mas eu não.
Eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar esse padrão para a minha vida, eu não vou aceitar ser mais um depressivo, mais um alcoólatra, mais um amargurado, mais um derrotado, mais um crente que não saiu do lugar. Eu não vou aceitar isso. Mais um separado, mais um que vive pedindo favor para todo mundo. Não, eu não vou aceitar isso para a minha vida. Se há pessoas que aceitam, se parentes, familiares aceitaram este padrão e por muito tempo eu acreditei que esse era o jeito de viver, que eu fui um desfavorecido, que o outro teve mais sorte, o outro teve mais coisas boas na vida dele. E a gente acredita em tudo isso. A gente acredita que para algumas pessoas foi mais fácil, mas quando a gente olha para o histórico da pessoa, a gente vê, realmente não foi mais fácil. O que muda é a atitude que nós temos diante da situação. Ah, mas falar é fácil. Claro que é fácil. Papel aceita tudo. Boca fala o que quer. Mas é no dia a dia que nós mostramos a Deus do que nós somos feitos, no que acreditamos. Falar de José é maravilhoso, e viver o que José viveu. Falar de Davi é incrível. Falar da força de Paulo é maravilhoso. Mas e está na prisão, depois de ter sido espancado, adorando a Deus, cantando a Deus, sendo grato a Deus. Como aqueles discípulos que apanharam, estavam todos felizes. Puxa vida, como se fosse um marco na vida deles. Puxa vida, olha, agora nós somos discípulos de verdade. Nós apanhamos, nós sofremos por amor ao Evangelho. Quantos que não se colocariam como, puxa vida, Senhor, que injustiça. Eu estou aqui pregando a palavra e as pessoas me tratando assim. E a minha vida desse jeito, eu sendo maltratado e injustiçado, eu vou parar. Não, eles se sentiram felizes. Senhor, muito obrigado. Porque eu incomodei o mundo espiritual. Eu incomodei o diabo. Eu fiz a diferença. Tanto que eu fui perseguido. E Jesus falou, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Se eu não tenho sido perseguido, criticado, então eu não estou no ID de verdade. Eu não estou incomodando ninguém. Eu não incomodo o diabo. A minha vida não vai nem vem. Não é aquela mornidão. Não tenho novo grau, novo mal. Eu sei que se eu for para um nível mais alto, eu terei desafios mais difíceis. Mas não, eu aceito aquele achatamento, eu aceito aquela vida linear. A gente fala muito sobre equilíbrio, pessoal. Mas há equilíbrios que a gente não pode aceitar. Nós precisamos sempre ter um momento de desequilíbrio, de ter um novo sonho, de dar um novo passo. Senão a gente vai viver no mesmo lugar, nas mesmas situações. Então o equilíbrio, ele tem um sentido. Nossa vida tem que ter equilíbrio, uma coisa, um tempo dedicado a cada coisa, um tempo para Deus, um tempo para o trabalho, um tempo para a família, para os filhos, para a esposa, para o marido. As coisas precisam ter organização. O cara vai, ele é só trabalho, não, está desequilibrado. O cara só cuida dele, só cuida da saúde dele, não, quer ficar grandão, fortão. Não, mas peraí, quanto que você está crescendo dentro aqui da sua mente? Você está ficando mais inteligente. Então, esses são os equilíbrios que nós temos que buscar, mas na vida não. Nos sonhos não. Nos sonhos a gente tem que sempre ter aquela atitude de mexer com a nossa zona de conforto. Não, está muito tempo já parado. Vamos subir, vamos dificultar o negócio. Vamos ir para um outro nível, um outro desafio. Ah, mas é difícil. Ah, mas é novo. Ah, mas é assustador. É, mas é aí que nós crescemos. É aí que nós rompemos. Então, se eu não sonho, se eu não declaro, se eu não projeto, se eu não tenho uma ambição, eu não vou ter uma vida desequilibrada nesse sentido. Eu não vou ter um choque. A gente precisa de choques na vida. Para a gente mudar, para a gente crescer, para a gente se tornar mais resiliente. Então, esse é o nível que nós precisamos perseguir, o desequilíbrio correto. Veja que Jesus, por onde ele passava, ele desequilibrava as coisas. Ele não passava despercebido.
O povo ia atrás dele, a multidão estava lá feliz atrás dele, e os religiosos também. Falando, criticando, sentando lá para assistir o culto dele só para poder criticar. Então ele desequilibrava as coisas. Lembra em Atos? Aquele povo que tem causado transtorno no mundo inteiro chegou até aqui. Então a gente tem que transtornar. A gente não pode passar despercebido, como aqueles, né, como diz o pessoal antigo, né, não cheira nem fede. Não faz diferença nenhuma. Estar aqui não faz diferença, não estar também não faz diferença. Imagina só, imagina você aceitar essa situação que você está com a sua família ou não estar num lugar ou não estar na empresa ou não estar, não fazer diferença nenhuma. Isso não pode ser algo normal. Não, eu quero que sintam saudade, eu quero que sintam falta, eu quero que queiram, nossa, cadê? Por que não está aqui? Porque quando ele fala, ele ajuda, ele nos faz crescer, ele nos faz olhar, ter uma outra perspectiva das coisas, e muito menos aquele que, nossa, ainda bem que não está aqui, porque agora tem um pouco de paz, agora tem um tempo para pensar, para acalmar, né? Tem uma tranquilidade, pelo amor de Deus, que coisa terrível. Então, nós temos que analisar. Há muitos exemplos, pessoal, de pessoas que entraram em portais, foram abençoados, e há muitos exemplos de pessoas que não entraram nos portais, não foram abençoados. Às vezes você olha aí para parentes seus, puxa, tinha uma família tão abençoada, tinha uma boa esposa, mas o cara estragou com tudo. Puxa, tinha um bom marido, mas a mulher foi lá e acabou com tudo. Que estúpida, né? Que estúpido, que ignorante. Tem artistas que a gente vê, tem jogadores que a gente vê, né? É clássico o exemplo do Neymar, por exemplo. Hoje ele joga no Santos. Mas um rapaz que foi tão longe, que poderia ter ido muito mais longe, aceitou uma vida de ser um moleque. É um escravo que virou rei. Não se tornou melhor no que fazia. Achou que as coisas iam acontecer naturalmente. Porque eu tenho talento. As pessoas têm talentos. Tem gente que nasce com talentos, com habilidades, dons que Deus dá. Mas se eu não uso o meu dom para glorificar o Senhor, aquilo se torna maldito. Poderia ter, né? A gente sempre tem aqueles que se destacam, né? Então a gente sempre, hoje o que mais se destaca na disciplina, na família, nos resultados, é o Cristiano Ronaldo. Então a gente vê, ele tem uma família, ele cuida da saúde, ele tem disciplina, ele faz a parte dele. Ele mesmo já falou que ele não era o que teve muito talento. Não é um Messi da vida, um Neymar da vida, que já naturalmente vieram com talento para aquilo. Ele não. Ele desenvolveu na disciplina, na consistência. Né? O Michael Jordan falava isso também. Né? Que ele ficava lá, ele chegava antes, saía depois, ele fazia milhares de lances todos os dias, e fechava o olho, imaginava aquilo, ou seja, não ficou assim, eu sou bom, eu sou alto, eu sou ágil, eu tenho capacidade. Não, eu vou me esforçar. Mas tem gente que não, como no caso dele, infelizmente. Podia ter ido tão alto, mas cada mulher que estava traía com uma próxima. Cada oportunidade que tinha para ser o melhor no time, não entregava além daquilo que podia ser feito. Então são portais. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu queria uma oportunidade. Quantas que a gente talvez já não perdeu? Quantas oportunidades que a gente poderia ter agarrado e simplesmente escapou porque não valorizou. Não valorizou. Não valorizou o tempo. Não valorizou a saúde. Não valorizou talvez o crescimento, a infância dos filhos. Não valorizou aquele tempo. Aí depois o filho cresce, aí fica falando, fica aquelas colocações, nossa, que saudade, como era quando era pequenininho.
Pode ser bonitinho, você vê lá nas fotos e tal, mas quando você plantou e você aproveitou cada etapa, você não tem arrependimento. Porque aquela época estava muito corrido, muito trabalho, todo mundo trabalha. E não é quantidade, é qualidade. Às vezes você não tinha tempo de ficar 3, 4 horas e ia lá, ir para o parque, fazer piquenique, mas você podia às vezes ficar 40 minutos, mas 100% para aquela criança, 100% para aquela situação. Mas eu queria isso, eu queria aquilo. Então, o que a gente perde não volta, mas a gente pode evitar perder mais. Então, esse exemplo aqui é muito claro. Jesus estava entrando em Jericó, a última parada até Jerusalém. E alguns perderam a última oportunidade da vida deles. Outros não. Olha aqui em Lucas 18. Ao aproximar-se Jesus, ele não entrou ainda, ao aproximar-se Jesus de Jericó, o homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, fala comigo pessoal, por favor, Jesus de Nazaré está passando. Está passando, a oportunidade está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, fala comigo, eu quero ver. Jesus lhe disse, recupere a visão, fala comigo, por favor, a sua fé o curou. Sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Esse é o propósito das nossas vitórias, dos nossos testemunhos, não é para nós, é para glorificar a Deus. Quando todo o povo viu isso, olha o que o povo fez, deu louvores a Deus. Guarde isso, deu louvores a Deus. Então nós vemos aqui que esse cego, o Bartimeu, ele era um cego fisicamente, mas ele não era um cego espiritualmente. Muitos, infelizmente, são cegos espirituais. Tem uma visão perfeita, nem óculos precisa, mas são cegos espirituais. Ele viu, ele enxergou com seus olhos fechados que era a oportunidade da vida dele. O que a palavra diz? Que Jesus estava passando. E não havia ninguém aqui para ajudar, mas sempre tem alguém para atrapalhar. Qual era o problema do rapaz pedir socorro para Jesus? Não sei, mas alguém viu o problema. Você está incomodando a gente. Fica aí, seu mendigo. Fica aí, seu cego. Fica aí à beira do caminho. Fica aí à margem de tudo. Fica escondidinho. Você deixa feia a cidade. Você deixa feia as coisas. Fica aí no seu canto. Desaparece. Muitas vezes não tem ninguém para ajudar. Mas sempre tem alguém para atrapalhar. E Deus nos testa, pessoal. Deus nos testa. Deus quer saber realmente quanto que a gente quer vencer, quanto que você quer vencer. Você quer mesmo essa vitória? Deus está testando. Deus, você quer mesmo essa vitória? Quero, claro que eu quero. Mas você vai calar ou vai gritar? Você vai se calar, você vai se intimidar ou você vai se levantar e chamar a atenção do Senhor? Vai ser vencido ou vai vencer? Você sabe realmente o que você quer? Quanto você realmente está disposto a atrair esse favor, esse poder, a fazer Jesus parar para te ouvir,
atrair favor para a sua vida. Quantas vezes que nós achamos que o nosso problema é um, quando na verdade é outro. Quando Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Eu quero ver, Senhor. Porque quando eu vejo, eu paro de mendigar. Se eu parar de ser cego, eu paro de mendigar. Porque se eu não tenho visão espiritual, presta atenção, pessoal, se eu não tenho visão espiritual, eu vou ficar correndo atrás de tudo e ainda vou mendigar. Mas quando eu vejo, o que é ver? É ter consciência. Eu tenho consciência da minha vida. Eu tenho consciência de quem eu sou. Eu tenho consciência do que eu preciso mudar. Então eu paro de mendigar. Eu paro de mendigar emocionalmente. Eu paro de mendigar financeiramente. Eu paro de mendigar na minha saúde. Eu paro de ficar correndo atrás de algumas coisas. Eu paro de ficar lutando. Ah, meu Deus, eu quero vencer financeiramente. Meu Deus, eu preciso parar com esse monte de doença na minha saúde. Eu preciso parar com esse monte de problema no meu casamento. Eu paro de mendigar. Porque agora eu vejo, agora eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que eu tenho que mudar, porque eu vejo. Porque agora eu tenho visão, então eu paro de mendigar essas coisas. Então quando eu busco esse crescimento em Deus, quando eu busco esse crescimento na minha vida espiritual, todas as minhas áreas serão fluídas. Porque a partir do momento que ele parou de ser um cego, ele parou também de mendigar. A partir do momento que nós temos visão de Deus, visão espiritual, eu nunca mais vou mendigar em área nenhuma. Porque agora eu estou vendo. Então tem gente que ainda tem a vista perfeita, tem olho de águia, mas ainda continua mendigando porque está cego, ou decidiu continuar cego, é um cego espiritual. Ele ainda vive à margem do caminho, ele não está ainda no caminho, ele não está na fluidez, ele está à margem, ele aceitou ficar à margem. Por quê? Porque ele vem, ele busca alguma coisa, mas ele desiste, ele não mantém. O Bartimeu, o cego, mandaram ele calar a boca. Ele gritou ainda mais alto, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então tem gente que até grita, até começa, mas ele não mantém. É como se ele fosse até Jesus, e ao invés de pedir visão, ele era mendigo, ele fosse lá e pedisse esmola. Senhor, me ajuda aí, eu ainda não comi hoje, Senhor, me ajuda, ninguém me deu nada hoje, eu nem tomei café da manhã. Imagina só, é o que muitas pessoas fazem. Ele tem a oportunidade de ir até Jesus, pedir, Senhor, me ajuda, me dá visão. Senhor, eu preciso pagar essa conta. Senhor, eu preciso resolver esse problema. Não, mas o meu problema não é o que eu acho que é o meu problema. O meu problema é a falta de visão. Deus não tem esmola para nós. Fala, Deus não tem esmola para mim. Deus não tem esmola para nós, pessoal. Deus não tem uma vidinha miserável, pequena, conta-gotas. Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas grandes para nós. Isso depende de mim, de você. Fala, depende de mim. Não depende de Deus. Porque Jesus falou, a sua fé, fala, a sua fé te curou. A sua fé é que mudou a sua situação. Fala, a minha fé é que vai mudar a minha situação. Então a fé que vai mudar a nossa situação não foi a fé de Jesus ali, a sua fé, você gritou, você me fez parar, você me fez olhar para você chamou a minha atenção. Então tem gente, pessoal, que infelizmente ele se acostumou a viver se apoiando na fé do outro, só que a fé que muda é a minha, é a sua. Tem gente que vive pedindo, ora por mim. Ora por tal pessoa, sim, é importante, é intercessão, a gente sabe disso, onde tiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ali estarei, está certo, mas há coisas que só você pode mudar,
Todo mundo pode orar pela sua vida, mas se você não tomar suas decisões, não vai mudar. Todo mundo pode orar sobre os seus filhos, mas ninguém tem mais peso espiritual do que o pai e a mãe. Então não adianta. Vamos abençoar essas crianças. Se o pai e a mãe não faz um bom trabalho, é em vão, é inútil. Ô pastor, ora por mim? Claro que a gente ora. Ô irmão, ora por mim? Claro, vai ser uma bênção. Eu oro por você, eu sou abençoado. Tudo que a gente abençoa, a gente é abençoado também. Tudo que a gente declara bênção, a gente recebe bênção. Olha, ninguém perde. Mas se eu não tiver visão, eu vou lá e caio num buraco de novo. Puxa, mas eu acabei de te tirar desse buraco, rapaz. Jesus falando. Deus falando para a gente. Acabei de tirar desse buraco, por que você foi lá e caiu de novo? Você acabou de sair desse problema financeiro, você acabou de se acertar aí com o seu marido, com a sua esposa, você vai lá e cai de novo. Você está cego, você está caindo de novo no mesmo lugar. Então, é visão. Bartimeu, ele vivia no mesmo lugar, ele vivia fora da cidade, à margem do caminho. Mas quando ele enxergou, olha que coisa, ele nunca mais voltou para aquele lugar. Fala, quando eu vejo, quando eu entendo, eu nunca mais volto para o mesmo lugar. Então, se eu continuo voltando para o mesmo lugar, como a palavra diz em Provérbios, o cachorro que vomitou volta ao seu próprio vômito. Se eu continuo voltando, isso é nojento, mas traz para a sua vida. Toda vez que você vai lá e sai de um buraco, você se volta no buraco de novo. Toda vez que você acerta uma situação, e você vai lá e faz a mesma situação, como se você estivesse voltando ao seu vômito. Isso tem que ser repulsivo para você. Nossa, veja, tem essa imagem na sua vida. A gente associa coisas e aí a gente presta mais atenção. Eu falar essa bobagem, é eu colocando coisas imundas na minha boca. Eu voltando para um lixo. Então eu não vou mais ficar comendo lixo. Eu não vou ficar comendo coisas erradas. Eu não vou mais fazer isso com a minha vida. Eu vou lá, eu pego o problema com as minhas próprias mãos. Eu vou lá, eu saio. Só que eu não vigio e eu volto. Eu estou botando lixo na minha boca de novo. Isso tem que ser repulsivo para nós. Então nunca mais... Quando eu vejo, quando eu entendo, eu nunca mais volto para aquele lugar. E a gente viu a última frase do primeiro texto que eu li. E o povo glorificava a Deus. Mas minutos antes estava mandando o Bartimeu calar a boca. Mas o povo estava glorificando a Deus. O povo estava sempre emocionado. E a nossa vida não muda por emoção. Nossa vida muda com decisão. Então muitos emocionam, muitos aplaudem, mas não vivem seus próprios milagres. Aqui nós vemos, tinha uma multidão louvando a Deus, mas ninguém, não está falando aqui que essa multidão toda teve experiências com Jesus, teve curas, teve libertação, teve uma mudança de mente, de caráter, que viu, que enxergou. Então cada um precisa ter essa ambição. Eu vou me alegrar com os que se alegram. Eu vou aplaudir quem está vencendo. Mas eu quero viver os meus próprios milagres. Eu quero viver os meus próprios testemunhos. Porque quando nós temos visão, nós temos autonomia. Nós construímos coisas. Nós vamos para frente. Se eu não tenho visão, eu fico no mesmo lugar. No máximo eu estou aplaudindo, oh, glória a Deus, glória a Deus. Mas eu quero, Senhor, eu quero visão. Eu quero vencer, eu quero romper, eu quero me inspirar, mas eu também quero ser uma inspiração. Esse tem que ser o nosso alvo. Você se alegra com os que se alegram, isso é maturidade. Mas se você ainda se incomoda quando alguém vence, quando alguém testemunha, quando alguém tem um avanço na vida,
Aí isso mostra ainda uma pequenez de caráter e de espírito. Mas quando você se alegra, maravilhoso. Mas eu também quero, Senhor. Eu quero também ser uma inspiração. Eu quero também que a minha vida glorifique o Senhor. Eu quero que a minha vida, a minha família, a minha saúde, os meus resultados, eu quero que a minha vida seja de glória. Então veja, a multidão estava lá, mas não diz que a multidão toda venceu. Mas estava lá, emocionada. E a gente não pode viver por emoção. Mas o Bartimeu sim. Ele acreditou. Ele venceu. Ele rompeu. Ele nunca mais voltou para aquele lugar. E ele pôde testemunhar a glória de Deus. Aqui no 19:1, diz assim. Agora, Jesus entrou em Jericó. Ele estava chegando. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, ele não ficou acomodado. Correu adiante, vou pensar, o que eu posso fazer? Eu não posso ser mais alto que ninguém aqui. Eu não posso disputar espaço com ninguém que eu sou pequeno. Então o que eu vou fazer? Eu vou me antecipar. Quem tem visão se antecipa. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, fala comigo, desça depressa. Desça depressa, Zaqueu. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, fala comigo, rapidamente, e o recebeu com alegria. E o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou, o quê, pessoal? A dar glórias a Deus? A se queixar. Olha, ele se hospedou na casa de um pecador. Eu sabia que esse Jesus não era tudo isso. Eu sabia. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. 6 e 7. Você não viu aqui pregação de Jesus para Zaqueu. Você viu aqui a presença, a conversa. Eu quero ficar na sua casa hoje. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, depois desse nosso tempo, dessa nossa conversa, eu tomei uma decisão. Estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, fala comigo por favor, hoje houve salvação nesta casa. Hoje, agora sim, hein? Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar, fala comigo, que estava perdido. Ele saiu do meio da multidão e ele criou um meio para ver Jesus. Eu quero ver esse homem que está todo mundo falando. Jesus novamente, Jesus ia passar por ali. Jesus novamente estava passando. Mas eu não posso perder. Eu não vou pensar, não, acho que amanhã eu vejo ele. Amanhã eu falo com ele. Não, é hoje, é agora. Jesus estava passando e eu não posso perder. Eu vou correr na frente, eu vou ver quem é. Pelo menos eu vou ver quem ele é. Ele não queria falar com Jesus, ele queria só ver Jesus. Veja como que quando nós nos portamos da forma certa, quando nós nos colocamos no lugar certo, ele nos colocou no caminho. O Senhor nos surpreende. Ele não tinha expectativa, ele não se acreditava digno de estar com Jesus. E Jesus sabia disso. Tanto que ele falou, eu vou ficar na sua casa. Porque ele sabia, eu não vou convidar Jesus para ir para a minha casa, eu sou pecador. Eu extorqui gente, eu sou corrupto, eu tenho erros na minha vida. Mas pelo menos ele admitia que tinha erros. Então desça, porque eu vou ficar na sua casa. Então eu não posso perder. Zaqueu, pessoal, tinha uma coisa que a maioria das pessoas acha que se tivesse seria feliz. Ele tinha dinheiro, ele tinha muito dinheiro.
Todo mundo, a maioria acha, todo mundo não. Nós não somos todo mundo. Mas a maioria acha que se ele tivesse muito dinheiro, ele seria muito feliz. Ele tinha muito dinheiro. Mas o problema dele, como sempre é o nosso problema, o problema de todo mundo, é um problema espiritual. Fala, tudo é espiritual. Tudo é um problema espiritual. Ele tinha aparentemente tudo. Ele tinha dinheiro. Ele tinha saúde. Ele não tinha problema nas pernas, na coluna, tanto que ele subiu numa figueira brava, uma árvore alta, grande, e ele sendo pequeno, mas ele estava vazio. Ele estava infeliz. Mas quando o Senhor olhou para ele, e você ia falar, e olha só como é que Deus trabalha, né? Ele foi lá, entre outras coisas, para encontrar com Zaqueu. Zaqueu só queria ver ele. Mas ele chegou onde Zaqueu estava, olhou para cima e falou, Zaqueu, ele sabia o nome, o Espírito Santo falou para ele o nome. Zaqueu, desça depressa. Eu quero ficar na sua casa hoje. E ele desceu depressa, e ele desceu com alegria. Porque o Senhor nos surpreende. Ele não esperava que o Senhor soubesse o nome dele. Ele não esperava que o Senhor ficaria na casa dele. Ele não esperava que o Senhor estaria com um pecador. Então ele desceu depressa, ele desceu feliz. Nossa, essa é a minha oportunidade. Meu Deus, deixa eu descer aqui rapidinho. Porque, não vou deixar o homem esperando. Ele desceu com alegria. Mas quem estava perto, olhando, saiu da pessoa. Aí que está, os testes revelam quem nós somos. Tem gente, pessoal, que está tudo bem, enquanto alguém que ele considera menor ser abençoado. Só que quando alguém é mais abençoado do que ele, aí sai a inveja. Quando estava lá com o coitado, do esquecido, do Bartimeu, do cego, mendigo, glória a Deus, glória a Deus. Mas agora que foi para a casa de um pecador, esse Jesus não é tudo isso não. Porque Jesus não ficou na minha casa, Jesus nem disse nem falou meu nome, Jesus não pediu para ir na minha casa também. Esse Jesus aí não é lá essas coisas, não. Mas estavam aqui, ó. Estava aqui gritando com o Bartimeu. Estava aqui murmurando o Senhor ter ido para a casa de Zaqueu. Mas estavam glorificando a Deus. Veja as inconsistências de uma pessoa, de pessoas no caso aqui, que realmente não tinham uma identidade correta. Não eram espirituais de verdade. Não amavam Deus de verdade, porque minutos antes estavam mandando o rapaz calar a boca, e minutos depois estavam com inveja de Zaqueu e pensando mal de Jesus. Mas esse povo estava glorificando a Deus também. Então, mas com quem que eu fico? Aí nós analisamos, eu ainda não me alegro com os que se alegram. Eu ainda não quero ver aquela pessoa que errou tanto, que me prejudicou. O Zaqueu pegou mais dinheiro do que deveria, ele foi injusto comigo. Eu não quero que ele vença. Eu não quero que ele prospere. Eu não quero que ele mude. Eu quero que ele se dê mal. Nossa, Jesus podia ter dado uma bronca nele. Você é um pecador, você é um mentiroso, você é um corrupto. Esse é um homem de Deus de verdade. Ele falou a verdade na cara do Zaqueu. Mas Jesus, ele fala o quê? O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Eu estou bem, eu não estou perdido. Eu vou na igreja, eu estou aqui glorificando a Deus, a minha vida está toda certa. Eu não estou perdido, eu não preciso de Jesus. Mas aquele que mudou de verdade falou assim, Senhor, olha Senhor, eu estou dando metade do que eu tenho para os pobres. Então Deus permite situações para nos testar.
E às vezes a gente acha que está tudo bem, até a gente vê alguém vencendo perto de nós. Aí sai a inveja. Porque aí quando algo não dá certo, vai sair a reclamação, vai sair o Amaleque, né? Vai sair a amargura. Quando eu vejo quando algo não dá certo, aí sai o que está dentro de mim. A pessoa diz que está fazendo as coisas, está tudo certinho. Eu estou na igreja, eu estou ouvindo a palavra, eu estou participando das coisas, mas Jesus falou, hoje houve salvação naquela casa, nessa casa. Hoje, depois do quê? Depois de uma atitude de mudança. Então, às vezes a gente se convence, não, Senhor, eu estou fazendo, eu estou participando, mas não muda nada. Não muda dentro, não muda o caráter, obviamente não vai mudar fora. Mas Zaqueu mostrou a mudança dele quando ele, depois de alguns momentos com o Senhor, ele falou, hoje estou dando metade dos meus bens para os pobres. Isso é mudança. Isso é mudança. Porque o Deus dele era o dinheiro. Lembra do jovem rico? Que respeitava todos os mandamentos, que honrava o pai e a mãe, que fazia tudo certinho. Quando Jesus falou para ele, então vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ah, Senhor, obrigado, hein? Vai com Deus. Não quero. Mas esse que se via como errado, que se via como pecador, que se via como perdido, ele tomou atitude, Senhor, estou dando metade. E se alguém vier aqui e falar, Zaqueu, você me prejudicou, fique em paz, me perdoa, eu estava fora de mim, eu vou te devolver quanto que eu te devo? 10? Vou te devolver 40. Não, vai. Fica quieto, está tudo certo. Houve mudança. Porque antes o dinheiro tinha poder sobre Zaqueu. Agora, Jesus tinha poder sobre Zaqueu. O que tem poder sobre nós? Se o senhor falasse, igual falou para o jovem rico, que nem precisou falar para o Zaqueu, tira metade do que você tem e dá aos pobres. Olha ali no seu guarda-roupa, separa metade. Olha ali na sua conta bancária, tira metade. Vai ali na sua despensa, tira metade. Será que a gente teria esse desprendimento? Será que a gente teria essa atitude? Se o Senhor estivesse exigindo uma prova de mudança, a gente está aberto a isso? Porque o povo aqui, que se achava de Deus, mandou um cala-boca para o Bartimeu. Ficou falando mal de Jesus por causa de Zaqueu. O povo certinho aqui. É aquele povo que nunca admite erros. Aquele tipo de pessoa que nunca admite os erros. Que não é generoso. Que não muda a sua forma de falar. Que não aprende a controlar a sua própria língua. Tem até essas piadas, né? Que tem crente que quando morrer tem que ter 2 caixões, né? Que o esporte favorito é a fofoca. Então ele se convence, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu não assisto coisa errada, mas tem uma língua que está incendiando a vida dela, que está acabando com a vida dela. Jesus, em momento algum, disse o que Zaqueu tinha que mudar. Sim ou não, pessoal? Lemos juntos. Não disse nada aqui. Zaqueu, visão. Zaqueu entendeu. Ah, Senhor. Esse era o problema da minha vida, mas não vai ser mais. Se isso era o meu problema, isso não vai ser. A ganância, não, isso não vai ser. Isso não vai me controlar. Ele não precisou falar nada. Ele não precisou falar que ele era corrupto. Ele falou, aquele que eu lesei, eu vou devolver. Quem não é corrupto não tem que lesar ninguém. Não tem o que restituir ninguém, mas ele sabia. Se eu extorquir, o que é extorsão? É você pressionar a pessoa. Não é que você fez um cálculo errado, não. Extorquir é você, se você não me der esse valor, eu vou te denunciar para o governo romano, eu vou vir aqui com um soldado, pegar não sei o quê. Se eu extorquir alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Então, olha a clareza, Jesus não precisou falar nada.
Jesus precisou falar para aquela mulher lá que estava para ser apedrejada: ó, você para de ser imoral, hein? Você para de ser essa mulher adúltera, hein? Ele falou: ó, vá e não peques mais. Você viu onde isso te trouxe? Para que algo pior, para que você não volte à situação que você caiu. Para que você não volte a passar por essas aflições. Então, ó, o Senhor ele fala, ele manda a palavra, mas não está aqui, ó, minando a minha vida, pesando a minha cabeça, falando como que eu erro, como que eu sou ruim, como que a minha vida é uma bagunça. Não, a palavra está falando já. E o Espírito Santo está falando. E aí eu estou pegando essa consciência, pegando a palavra. Ele reconheceu, Zaqueu reconheceu, sou um perdido, Senhor. Será que nós nos reconhecemos como perdidos? Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Se não for a tua bênção, se não for a sua misericórdia, eu não vai acontecer, não vou conseguir. Será que nós reconhecemos, Senhor, eu preciso de mudança? Senhor, será que nós temos reconhecido, eu preciso fazer reparações? Será que você reconhece que tem que confessar coisas? Coisas que você está guardando aí, há anos, coisas que precisam ser colocadas para fora, maldições que precisam ser quebradas, reparações precisam acontecer. Ou seja, eu estou perdido, eu preciso do Senhor. Assumir erros. Admitir, Senhor, eu ainda sou um invejoso, ainda sou um arrogante, ainda sou um imoral, eu ainda sou imaturo, eu ainda sou um carnal. Ainda não tenho prazer nas coisas do Senhor. Se eu puder lesar alguém, eu leso. Se eu tiver que prejudicar alguém para o meu benefício, eu faço isso. Será que nós temos essa coragem de simplesmente admitir? E é isso que chama a atenção do Senhor. Hoje houve salvação nessa casa, porque agora houve uma mudança palpável. Não foi só glória a Deus, Deus seja louvado, como o povo aqui, mas quando foi testado, saiu aquela inveja. Não, Senhor, eu preciso de mudança. Eu não quero viver mais por imagem. Como o Zaqueu não viveu por imagem, o Jairo não viveu por imagem. Não quero saber. Estão falando? Não quero saber. Não quero saber. Eu quero mudança na minha vida. Porque quem vive por imagem, vive o inferno. Quem vive por imagem é um escravo. Chega de viver por imagem. Chega de querer mostrar alguma coisa que não é. Se torne. É mais fácil. Se torna. Vence o que precisa ser vencido. Não deixa mais nada, o diabo, o passado, pessoas, terem controle sobre você. Sobre o que você fala, faz. Porque toda vez que você não é livre, alguma coisa está te segurando, alguma coisa tem controle sobre você. É a imagem, é o passado, se souberem o que vão falar, se descobrirem o que vão fazer. Enfrenta o que você tem que enfrentar. Tudo que foi feito em oculto um dia vai ser descoberto, acredita nisso. Tem inúmeros exemplos aí de gente que às vezes passou 20, 30 anos, 40 anos, mas descobriu. Então não funciona, não adianta. Não vai. A palavra, ela se cumpre sempre. Então Zaqueu, ele teve a oportunidade dele, ele aproveitou. Bartimeu teve a oportunidade dele, Jesus estava passando, eles pegaram. Mas tinha uma multidão ali que não viveu nada, pelo contrário, aquele povo voltou pior para a casa deles. Aquele povo não voltou igual, ele voltou pior, eles voltaram oprimidos. Eles voltaram irritados, eles voltaram fofocando, eles voltaram murmurando, eles voltaram piores, eles não tiveram ganho nenhum. Jesus estava lá na última oportunidade para aquelas pessoas. E eles voltaram piores. Ainda se voltar só, nada mudou, mas glorificamos. Foi um dia legal, foi um dia gostoso, foi um dia bonito. Não mudou nada na minha vida, mas eu me senti bem. Não mudou nada, esse é o problema. Não mudar nada já é um problema. Mas voltaram piores.
voltaram rancorosos, invejosos. Então tem muitas multidões por aí, pessoal. A gente não pode aceitar fazer parte delas. Tem muitas multidões por aí, mas que vivem na cegueira. Então, se a gente quer fazer de verdade a obra do Senhor, a gente precisa impactar cada pessoa que passa pelo nosso caminho. A gente não tem que ficar pensando, vou impactar lá o fulano que está no Japão, lá na França, não. Impacta aí a sua família primeiro. Começa pelo seu círculo próximo. Cada oportunidade que nós temos de ser uma bênção na obra do Senhor, de ser uma bênção na nossa família, de ser uma bênção com um cliente, de ser uma bênção na empresa, de ser uma bênção no trânsito, de ser generoso com uma pessoa, abençoar uma pessoa. Cada oportunidade é uma oportunidade de impactar pessoas. A gente falou algum tempo atrás sobre a vida de Terá, o pai de Abraão. Aquele homem viveu 205 anos e não fez nada de relevante. Analisa isso comigo. Se você partisse hoje, qual seria o seu legado? Se você partisse hoje, qual a mensagem que ficaria sobre você? Qual a construção que você deixa até o dia de hoje? Qual a construção sólida que você deixa? Há pessoas que partem sem deixar saudade nenhuma. Há pessoas que deixam, no máximo, uma aliança toda riscadinha. Só isso que ela deixa. Há pessoas que ganharam muito dinheiro, mas não tiveram cabeça, não tiveram foco, perderam tudo. Foram derrotadas na vida. Há pessoas que tinham uma bela família, mas jogaram fora por causa das críticas, por causa do orgulho, por causa da perda de tempo. Porque não tinham visão, não tinham discernimento. Então, se nós não tivermos a disposição de perseguir a visão certa das coisas, nós vamos viver mendigando. Mas se nós tivermos essa disposição, nunca mais nós vamos mendigar nada. Não adianta ignorar. Não adianta falar, não, tá legal, mas essa palavra eu não sei não. Não adianta ignorar. Não adianta eu simplesmente fingir que não falo, não sei, não conheço, não é para mim. Deus não vai mudar de ideia. Deus não vai se adequar a mim. Ou eu me agarro à palavra, eu mudo, ou eu vou sempre viver à margem, a vida inteira. Deus não quer você à margem, Deus você quer junto com Ele, crescendo, fazendo coisas maiores do que Ele, disse o Senhor. Mas se eu não entendo isso, eu vou viver à margem. Então vamos analisar isso. Quanto você tem impactado nesse tempo? Quanto você tem buscado como Davi? Davi cumpriu o propósito de Deus naquele tempo. Propósitos grandes, propósitos abençoados, de levar adoração, de unir a nação, de vencer os inimigos. Olha quanta coisa grande que ele fez. E foi tirado de trás das ovelhas. Então não vamos dizer, não, porque Davi, lembra do Davi, não aquele Davi, o rei, o conquistador, o com os guerreiros mais valentes da história, não, lembra daquele lá sozinho, atrás das ovelhas. Lembra daquele. Então é possível para todo mundo, é possível todo aquele que crê, todo aquele que busca visão, todo aquele que agarra as oportunidades, todo aquele que se levanta. Zaqueu se levantou. Zaqueu levantou-se e disse, olha Senhor, estou entregando metade, então eu preciso me levantar. Quanto que nós temos agarrado, quanto que nós temos usado da nossa vida para impactar as pessoas. Abraão era chamado de príncipe de Deus. Olha que coisa incrível.
Na maioria das passagens que é falado sobre Moisés, Moisés tinha um título. Tem gente que é o doutor, que é o rei, que é excelência. O título de Moisés era Moisés, vírgula, homem de Deus. Você deve ter reparado, eu já falei isso outras vezes. Toda vez que falava de Moisés, era Moisés, homem de Deus. A qualificação de Moisés era homem de Deus. Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus. Abraão era chamado de amigo de Deus. Como que nós somos chamados? Como que você é reconhecido? Qual é a identidade que as pessoas olham para você e dão para você? Qual a identidade? Como que você é reconhecido? Analise isso. Seriamente. O que nós temos feito com tudo que nós temos recebido? Nós recebemos coisas, hein? Você tem uma igreja que prega a palavra profundamente, que intensamente, é essa igreja. A gente canta pouco, a gente não é o de ter eventos e mais eventos e mais eventos, mas o que muda a nossa vida a gente tem. Tem palavra. Tem palavra. Toda vez a Bíblia é aberta e a palavra de Deus é lançada com o propósito de mudar. Então, o que nós temos feito com tudo que nós temos recebido? Você tem percebido mudanças mentais profundas, eficazes, palpáveis, que você vai lá e você já mudou sua mentalidade, você já mudou sua forma de olhar, sua forma de falar? Você tem agarrado as suas oportunidades de semear a coisa certa? De transformar a sua vida, os seus resultados, a sua família, por causa desse entendimento? Jesus estava passando. Pode ser que hoje seja a última oportunidade de alguém. Vamos perder? Não vamos agarrar? Se hoje o Senhor nos chamasse, qual seria a imagem, o legado, a construção, a memória? Quais as memórias que ficariam? Quais as histórias que contariam sobre nós? Quais as histórias? Qual o legado? Qual a imagem? Qual o nome? Qual o título? Como nós seremos lembrados, reconhecidos, falados? Então é muito importante, pessoal. Desça depressa, não perca tempo. Não deixa nada passar, nenhuma oportunidade passar. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Feche seus olhos. E analisa comigo. Onde você está? Você está à beira do caminho? Você está cego ainda? Ou você está chamando a atenção do Senhor? Chamando a atenção de Deus? Está tomando as decisões certas hoje? As atitudes corretas hoje? Você tem dado frutos abençoados hoje? Hoje. É hoje, o dia é hoje. O Zaqueu tomou aquela decisão naquele dia. E Jesus falou, hoje houve salvação. Porque é hoje é tudo que nós temos. Se eu fiz bobagem, eu fiz certo ontem, paciência. Bom para mim se eu fizer certo, pior para mim se eu fizer errado. E amanhã eu não sei se eu vou ter. Jesus estava passando. Eles não sabiam que eles não teriam outro dia para falar com Jesus. Nós temos o hoje. Hoje houve salvação, agora houve mudança, agora houve resultados diferentes na minha vida, porque acontece em duas vezes, em duas etapas. Primeiro dentro, depois fora. Então construa a sua vida. Tome essa decisão. Eu vou construir minha vida com base em Jesus, com base numa fé viva, com base em atitudes firmes. Então não joga mais a oportunidade de ser maduro.
Não jogue mais a oportunidade de ser um sinônimo de segurança, de carregar uma imagem de uma pessoa forte, de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa de Deus, uma pessoa espiritual, de uma pessoa grata, de uma pessoa continuista. Não deixa a oportunidade passar. Chega de fazer as coisas por uma semana, 10 dias e parar. Eu melhoro no casamento, uma semana, 10 dias eu paro. Eu começo um hábito para cuidar da minha saúde, para crescimento intelectual, de começar a ler um livro, de começar a ler a Bíblia, e eu paro. Não aceita isso. Vamos analisar o nosso legado. O que você deixaria hoje, em termos de valores, em termos de memórias, em termos de dinheiro, né, de uma herança, em termos de exemplos, o que você deixaria? Então vamos crer na palavra, pessoal. Vamos crer na palavra e tomar as decisões que nós temos que tomar. Fazer o que nós temos que fazer. Vamos crescer. Tome as suas decisões hoje. Fale com o Senhor em nome de Jesus. Não saia daqui da mesma maneira. Não aceite sair daqui falando igual, cego ainda. Grite, chame a atenção do Senhor. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais ser cego, Senhor. Eu não quero mais ser um cego. Fale com o Senhor. Chame a atenção do Senhor. Reconheça. Senhor, eu sou um perdido. Eu estou perdido, Senhor. Eu estou perdido. Me ajuda a me encontrar, Senhor. Eu preciso do Senhor. Fala com Ele. Que isso seja uma verdade em cada coração, que eu vou fazer o que for preciso, meu Pai, que eu vou fazer o que é necessário. Eu não vou mais deixar, meu Deus, as coisas para depois, eu não vou ignorar a Sua palavra. Eu vou fazer hoje, Senhor. Não importa o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, Senhor. Tome essa decisão em nome de Jesus. Tome essas decisões. Peça luz, Senhor, me dá luz, Senhor, me dá luz. Abra meus olhos, Senhor, me dá a visão certa, meu Pai, me ajuda. Não importa, Senhor. Sim, Senhor, o que o Senhor quiser, eu vou fazer, meu Pai. Não importa, Senhor, o que me importa é a Sua presença, é Te agradar, Senhor. Diga isso a Ele. Eu preciso do Senhor. Eu quero Te agradar, meu Pai. Eu quero a Sua presença. Eu quero a Sua presença aqui perto de mim, Senhor, dentro de mim. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero, Senhor, Sua presença. Eu preciso do Senhor. Eu estou perdido, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu sei que eu só vou me encontrar no Senhor. Eu sei que eu só vou me encontrar no Senhor. Eu sei que eu só vou me encontrar no Senhor. Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer, Senhor. Eu vou fazer as reparações. Eu vou confessar o que eu preciso confessar. Eu vou ajustar o que eu preciso ajustar. Eu preciso romper, meu Pai, com hábitos, com pessoas, com atitudes, com passado, Senhor. Eu vou fazer o que eu preciso. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu quero Te agradar, eu não quero compromisso com o erro, com o pecado, com o passado, com a imagem, Senhor. Eu quebro essa desgraça, meu Pai, da imagem. Eu quero estar bem com o Senhor, meu Pai. Eu não quero estar aqui, como esse povo, glorificando o Senhor, mas a vida não mudou. Glorificando o Senhor, mas a vida é a mesma. Glorificando o Senhor, mas saindo ainda aquele amaleque, aquela amargura, aquela inveja. Não, Senhor. Não, Senhor, eu quero ser uma coisa verdadeira. Eu quero ser uma pessoa de verdade, Senhor. Eu não quero ter uma imagem
de certinho, de santo, Senhor. Não, eu quero ser uma coisa verdadeira. Eu preciso do Senhor, meu Pai, me ajuda. Me dá visão, eu preciso do Senhor. Dá luz, meu Pai, me dá luz. Coloca a luz, meu Pai, eu quero enxergar. Eu preciso enxergar, eu preciso enxergar, eu preciso enxergar. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Dá visão, Senhor, dá visão. Dá visão, meu Pai, eu preciso da Tua presença. Tome essa decisão. Diga a Ele. Diga o que você quer do Senhor. Diga o que você se compromete com o Senhor. Diga, Zaqueu falou, Zaqueu se levantou e já tomou as decisões. Qual a decisão que você toma hoje? De tirar o quê? De reparar o quê? De mudar o quê? Vamos! Tome decisões, se nada mudar, nada mudará. Não aceite viver cego à beira do caminho, mendigando crescimento, mendigando progresso, mendigando uma família unida, mendigando resultados financeiros, não. A partir do momento que você enxerga e muda, você nunca mais vai precisar mendigar nada disso, tudo vai fluir de uma forma diferente, acredita nisso. Chega de dureza de coração. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, meu Pai, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Dá visão, meu Pai. Nós nos colocamos, Senhor, na Sua presença, como aqueles perdidos, meu Pai, a ovelha perdida, que precisa do nosso pastor, meu Pai, que precisa do pastor para nos guiar, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Abra as nossas mentes, Senhor, abra as mentes, Senhor, abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver. Nos dá visão, meu Pai, a sabedoria, como os da tribo de Issacar, meu Pai, que sabiam como lidar com qualquer situação, que sabia conduzir a sua casa, que sabiam conduzir os seus parentes, Senhor, os seus familiares. Nos ajuda, meu Pai. Não é que um cego vai guiar outro cego, Senhor, então nos ajuda a ver. Nos ajuda a ver para não sermos cegos, meu Pai, para não cairmos em problemas, para não atrairmos a mesma repetição de histórias, meu Pai, em nome de Jesus. Não, Senhor, que cada um aqui se levante, Senhor, se levante com coragem, se levante, Senhor, com uma indignação. Chega de viver assim, chega de ser essa pessoa, chega de viver esses resultados, chega de viver à margem, chega de viver uma vida humilhada, humilhante, derrotada. Não, Senhor, eu me levanto em nome de Jesus, eu me levanto, Senhor, eu vou até o Senhor está passando, mas eu não vou perder essa oportunidade, eu vou agarrar cada oportunidade, eu vou falar diferente, eu vou sair daqui, meu Pai, e a minha boca, Senhor, vai ser usada para abençoar. Eu vou entrar no modo abençoar, eu vou me alegrar com os que se alegram, eu vou usar a minha vida de uma forma diferente, eu vou priorizar o Senhor de verdade, eu vou parar de ser conduzido por pessoas, por emoções, por coisas, Senhor, como Zaqueu. Antes o dinheiro tinha controle sobre ele, agora o Senhor tinha controle sobre ele. É o Senhor que vai ter controle sobre mim, não vai ser mais a imagem que vai ter controle sobre mim, o medo da desaprovação, ou a necessidade da aprovação das pessoas vai ter controle sobre mim. Não, Senhor, os sentimentos não vão ter controle sobre mim, o orgulho não vai ter controle sobre mim. Não, Senhor, o passado, o vitimismo, Senhor, a inconsistência não terá poder sobre mim mais, Senhor, mas a Sua palavra que terá. Sua palavra, Senhor, a palavra que nos dá força, a palavra que nos dá vida, a palavra que nos dá graça, meu Pai. Eu vou acreditar, meu Pai, eu acredito. Durante muito tempo a incredulidade tomou conta de mim, Senhor, mas a partir de hoje não, em nome de Jesus. A incredulidade não mais domina a minha vida, eu não vou mais viver à margem, Senhor, batendo palma para os outros, glorificando o Senhor, mas a minha vida no mesmo lugar. Não, Senhor, isso está errado, isso está errado, eu não aceito mais viver isso, Senhor. Minha vida vai mudar, vai fluir. A minha mente, Senhor, meu coração, a minha casa, os próximos a mim,
serão os primeiros a ver a mudança, a serem impactados. E a mudança vai acontecer, meu Pai, silenciosamente. Não vai ser dizendo para todo mundo: ó, eu mudei, hein? Olha, veja a minha mudança. Não. Ela vai acontecer. Se eu lesei alguém, eu vou corrigir. Se eu prejudiquei alguém, eu vou corrigir. Se antes eu criticava todo mundo, não vou mais criticar. Se antes eu julgava as motivações, as intenções das pessoas, eu não vou julgar mais. Ou seja, mudou dentro e só o Senhor precisa ver. Porque naturalmente quem está perto vai ver. Então eu te peço, Senhor, que haja mudanças poderosas, meu Pai. Mudanças que já, Senhor, já no início dessa semana, meu Pai, ela possa já viver milagres, mudanças, respostas, Senhor. Porque Zaqueu era rico. Mas quando ele acertou, meu Pai, ele deu metade dos bens dele para os pobres. E reparou as injustiças que ele fez, meu Pai, eu tenho certeza que ele se tornou muito mais abençoado, Senhor. Porque na bênção do Senhor as coisas fluem de uma forma diferente. Jó, depois dele ter passado no teste da vida dele, ele foi muito mais próspero, 2 vezes mais próspero do que antes. Então nós cremos, meu Pai, que quando é o Senhor que tem controle sobre as nossas vidas, tudo vai fluir de uma forma diferente. Quando nós enxergamos, Senhor, nada, Senhor, faltará nas nossas vidas. Nós nunca mais vamos mendigar nada, Senhor. Nós vamos mendigar mais dinheiro, nós não vamos mendigar mais uma família, nós não vamos mendigar mais nada, porque nós já alcançamos a plenitude do que importa, que é o Senhor. Então eu te peço, que cada um aqui, Senhor, esteja muito claro o que deve ser mudado, a visão que precisa adquirir, Senhor, e que saiam daqui homens e mulheres que enxergam, meu Pai, de uma forma diferente. Que de modo algum, Senhor, nós venhamos a aceitar mais um dia das nossas vidas pensando da forma ignorante, antiga, ultrapassada, que nunca funcionou, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro mentes ampliadas, meu Pai, mentes livres. Eu declaro, meu Deus, olhos abertos, escamas tiradas, meu Pai, um coração que ouve, um coração aberto, sensível à sua voz, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, eu peço que a sua palavra ocupe cada lugar da nossa vida, Senhor, e que nós venhamos a viver resultados poderosos em todas as áreas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor querido, nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus.